Digas com quem você anda que eu te direi quem você é. Minha mãe sempre repetia essa frase para mim, esse ditado popular, que é diga com quem andas que eu te direi quem tu és. E só depois de adulto, né, gente, é que a gente começa a entender algumas coisas que as nossas mães nos falam. E realmente a gente tem que prestar muita atenção de com quem nós andamos, porque essas pessoas moldam e formam o nosso caráter, as nossas crenças e até mesmo em consequência disso, as nossas vivências. E é por isso que todos nós deveríamos prestar muita atenção com as pessoas que estão à nossa volta, com o ambiente em que nós frequentamos, com o que nós ouvimos, nós colocamos para dentro, com o que nós vemos, ouvimos, né? Para que nós possamos, então, guiar a nossa vida de forma mais acertada. Então, vamos lá crescer mais um pouquinho com mais um dos nossos bate-papos? Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um desses nossos bate-papos, onde a gente aprende a crescer, expandir a nossa consciência, entender realmente quem nós somos. Porque quando nós entendemos quem somos de verdade, em essência, é que nós conseguimos prosperar na nossa vida e prosperar de forma abundante. Então, se você quer começar a prosperar na vida, fica aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar, vou falar com você, como que a gente entende o nosso ambiente, como é que a gente entende se ele tá fazendo a gente ser impulsionado ou se ele tá fazendo a gente cair num buraco e como que você pode resolver isso. Então fica aqui comigo até o finalzinho. Um dia eu tava na cozinha, cozinhando com a minha mãe e comecei a cantarolar uma música e ela foi e me perguntou, Thalita, por que você tá cantando essa música? E eu falei, sei lá, mãe, tô cantando. Ela falou, eu sei por que você tá cantando, porque eu estava cantando essa música. Gente, eu sou dessas, não posso ouvir ninguém cantando música nenhuma que daqui a pouco tô eu cantarolando a música. Meu irmão morre de rir de mim. Mas, enfim, sou dessas mesmo. E qual que é a moral disso, né? Por que eu tô falando isso com vocês? Porque nós somos o tempo inteiro influenciados. Nós somos todo o tempo influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo ambiente que nós vivemos, pelo ambiente do nosso trabalho, pelo ambiente da nossa diversão, até por coisas do nosso passado ou pessoas do nosso passado. Nós somos o tempo inteiro influenciados. Assim como eu fui influenciada sem perceber, inconscientemente, eu comecei a cantar a música que a minha mãe estava cantando e eu nem tinha percebido que ela estava cantando, mas eu comecei conscientemente, né? E aí, de forma inconsciente, eu ouvi a música e comecei a cantarolar, sem conscientemente perceber que ela estava cantando. Isso acontece com todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, eu quero desmiuçar isso um pouquinho para que vocês entendam a importância da gente estar sempre atento a essas influências. E eu vou desmiuçar já com alguns dados, para que vocês possam estar aqui, ó, munidos de informações, para que vocês possam, de forma consciente, moldar a vida de vocês, beleza? Então, vamos lá. Vocês sabiam que, em média, 30% de quem nós somos vem dos nossos antepassados? Pois é, então comece a saber agora. Agora você sabe. E elas chegam até nós como? Através do nosso DNA. O nosso DNA são um monte de informações que codificadas formam o nosso DNA. E que informações são essas? Informações da nossa genética, dos nossos antepassados, dos que vieram antes de nós. E essas pessoas que vieram antes de nós, elas, eu já até fiz um vídeo, depois no final vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem, que falando sobre o que nós carregamos, né, das pessoas que vieram antes de nós. E esses 30% que nós carregamos, dessas pessoas que vieram antes de nós, eles vêm em forma de crenças, sim, nós carregamos crenças dessas pessoas, nós carregamos partes físicas dessas pessoas, inclusive nesse vídeo eu cito, já teve um avô que tinha olho azul e o seu filho saiu de olho azul? Pois é, e você nem tem olho azul, e de repente o seu filho vem com olho azul, por quê? Porque é genético, alguém na sua família tinha um olho azul, então nós carregamos todas essas cargas genéticas, e não só físicas, mas emocionais, sim, carregamos cargas emocionais dos nossos antepassados, nós carregamos cargas mentais dos nossos antepassados e até crenças que eles não conseguiram resolver, nós carregamos. Quer ter uma ideia disso? Olha só para você ver.
No passado, quando os homens, né, eles viviam nas cavernas, eles ficavam no meio do mato, eles tinham que trabalhar muito com essa questão do medo. Por quê? Quando eles não podiam ficar andando por aí. Então, o medo para eles era uma proteção. Porque se eles vissem um animal, eles tinham que sair correndo. Então, eles eram muito atentos, eles eram muito racionais. Porque quando eles se deparavam com animais, eles sabiam o que tinham que fazer, eles tinham que correr. Isso, de forma inconsciente, através do nosso DNA, veio para nós também. Por isso que nós temos essa luta e fuga muito forte na gente, porque os nossos antepassados tinham isso. A segunda parte que nós carregamos, é em torno de 20% mais ou menos, são as cargas que nós carregamos dos ambientes que nós vivemos, da nossa família, do nosso trabalho, da influência das pessoas e dos ambientes que nós estamos inseridos. Então, se você está numa família e a sua família tem ali um monte de regras, de crenças, de vivências, natural que você as tenha. Se você vai para uma determinada religião, é natural que você tenha as crenças daquela religião. Se você vai para a escola e na sua escola tem um determinado padrão, é natural que você adquira as crenças daquela escola. Por isso minha mãe dizia tanto, diga com quem andas que eu direi quem você é. Porque o ambiente em que nós estamos inseridos, sim, colaborem muito para a nossa formação, para a formação de quem nós somos. Eu, no auge dos meus 15 anos, achava isso uma maior balela. Falava, imagina, mãe, que as outras pessoas, eu sou eu, ninguém vai influenciar. Mas é verdade, gente. As 5 pessoas que estão à sua volta é a média do que você é. Então, se você quer saber quem você é, como você se porta, olha a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Então, se você não tem uma crença, você não tem um determinado posicionamento em relação a alguma coisa, e de repente você começa a andar com pessoas que têm esse posicionamento que você nunca teve, a tendência é que com o tempo você vá adquirindo o mesmo posicionamento. Eu, por exemplo, quando mais nova, eu não gostava muito de beber. Não gostava. Comecei a andar com algumas amigas que bebia. Por isso, eu comecei também a beber. E lá em casa nunca teve costume de beber. E eu tô falando beber socialmente, tá? E eu comecei a andar com algumas amigas e a gente começou a beber socialmente. Tomava uma cervejinha aqui, tomava um vinhozinho ali. Entende? E pra mim começou a se tornar uma coisa normal. Então, as pessoas que estão à nossa volta e o ambiente que também está à nossa volta, influencia muito na nossa formação. Thalita, ok, entendi então, 50% mais ou menos são de fora de mim, né? Que não tem nada a ver comigo, que são de outros, que vieram da minha família, que vêm do meu ambiente, e os outros 50%? Os outros 50% são exatamente quem você é em essência. O seu eu verdadeiro, o seu eu superior, a sua centelha de vida. Esse é quem é você realmente. Mas sabe qual é o problema, gente, de tudo isso? É que se nós fôssemos e vivêssemos de acordo com quem realmente nós somos, que é esse 50%, a nossa vida fluiria de uma forma maravilhosa. Acontece que não é assim. Acontece que a gente flui muito mais, a gente se deixa levar muito mais pelo 50% que é das influências dos outros, do que da nossa própria influência. Porque a gente nem sabe quem a gente é, não é verdade? O ser humano, as pessoas por aí nem sabem quem são. Elas não sabem que elas são uma centelha divina, ou seja, elas são Deus. Eu vi esses dias um cara falando uma coisa que eu achei maravilhoso, gente. Ele falou assim, por que Jesus disse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É porque quando você sabe que você é Deus, é uma pequena centelha de Deus, ou seja, uma parte de Deus. Você é Deus, você se ama. Quando você tem esse entendimento, você se ama. E aí, quando você se ama, você dá ao outro
a mesma coisa que você tem, que é o quê? Amor. Você dá ao outro o amor que você tem por você. Mas então vamos lá, voltando aqui. E aí a gente geralmente não vive, porque a gente não sabe, a gente não vive nesse seu 50% que somos nós, em essência, porque nós nem sabemos. Nós ficamos achando que nós somos, eu sou aqui, um ser humano, e Deus tá lá, e eu tô aqui, e não tem nada com nada, e não tem nada a ver com nada. Gente, nós nem sabemos quem somos de real, na real. É sobre isso. Então, já que nós não sabemos, quem é que comanda o trem todo? É os nossos outros 50%, que são o nosso DNA e as influências que nós vivemos. E aí eu vou contar uma historinha para vocês de um avião. Vou ilustrar como um avião. Imagina que tem um avião. E o piloto, né, o seu corpo é um avião. E a sua centelha divina é o piloto, tá? Do avião. O avião, obviamente, ele tem um piloto automático. Mas você nem sabe quem você é. Então, o que está acontecendo com o seu piloto, meu povo? Tá dormindo. O seu piloto tá dormindo. Mas o avião tem que voar. Já que o avião tem que voar, quem é que comanda esse avião? Obviamente, o piloto automático. E quem é o piloto automático? São aqueles 50% que não são você em essência. São aqueles 50% que são totalmente influências de outras pessoas e de outros lugares. E aí o que acontece é que o avião tá ali, voando no piloto automático. Mas ele tá tendo as melhores decisões? Será que o piloto automático pensa conforme um ser humano? Não. Deixa um pássaro entrar na turbina ali do avião. Se não tiver um ser humano para remediar, como é que faz? Não funciona, né? Então a mesma coisa somos nós. O nosso piloto automático, ele tá ali, guiando, mas ele não tá tomando as melhores decisões. Pelo contrário, se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente você faz parte dos 95% da população brasileira, ou brasileira não, mundial, que não sabe quem são e que estão sendo guiadas pelo piloto automático e estão colhendo os resultados de serem guiadas pelo piloto automático, que é o quê? Deixa a vida me levar. Só que o piloto automático começa a fazer algumas cacas, né? E o avião começa a dar uma chacoalhada. Daí, o que acontece é que o piloto desperta. Ele desperta e aí ele vai lá, conserta as caquinhas lá e dorme de novo. É essa a trajetória da nossa vida. É essa a trajetória da maioria das pessoas. Enquanto não descobrem quem são. Enquanto não acordam, não se religam com a sua essência. E aí, nessa dinâmica, o piloto acorda, dorme, e quem acaba guiando o avião é o piloto automático. E aí a vida fica uma caca. E nessa hora que a vida fica uma verdadeira caca, você olha para tudo o que está à sua volta e fala, para mim chega, não dá mais, não quero mais isso. Eu não quero mais viver com o piloto automático guiando minha vida, eu quero ser o piloto da minha vida, eu quero pilotar a minha aeronave, eu quero viver de forma plena, abundante, com muita prosperidade. O que eu faço? Minha vida tá... Eu tô sem dinheiro, eu tô sem saúde, eu tô sem família, eu tô sem nada, o que eu faço? E é nessa hora, quando as pessoas geralmente dizem, né? Quando a água bate na bunda, é que a gente olha para tudo que a gente tá vivendo e fala, chega. Eu não posso, eu não consigo mais conviver com essa situação. E é nessa hora que o piloto abre os olhos e fala, opa, tá acontecendo? O que tá acontecendo? Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. E ele começa, assim, a colocar a par de tudo o que tá acontecendo na situação. E é nessa hora que começa a haver um despertar de quem você é. E ele começa, gente, a criar algumas, né? Você começa, na verdade, porque você e o seu eu superior são a mesma pessoa. É lógico, né, que o seu eu superior tem uma visão muito mais ampla de tudo aquilo, né? Porque quando a gente fala assim, o eu superior, parece que é uma pessoa distante. Não é, você é o seu eu superior. Só que você tá num pedacinho pequeno aqui do seu eu superior. Tá com uma pequena parte e ele é o todo. E aí, quando você se liga à sua essência e começa a ter, né, muito mais visão das coisas, você começa a ver que o seu meio, ao qual você vive, tá ruim, tá muito ruim, tá vindo as influências aqui, braba.
E aí você faz o quê? Faz o que minha mãe falou, diga com quem andas que eu direi quem tu és. E aí você olha pra você e fala, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero. E aí a primeira coisa que você pensa é, eu vou, né, sair desse ambiente. E ótimo que você faça isso, sabe por quê? Dificilmente você vai conseguir mudar a sua vida se você não se mover do ambiente ruim e nocivo que você está. Como que você quer chegar no norte se as pessoas todas estão indo e te puxando pro sul? Entende? É meio contraditório. Não tem como você ir pro norte se tá todo mundo e você também indo pro sul. Você precisa primeiro parar e falar, gente, ok, entendo que vocês estão indo pro sul, respeito vocês irem pro sul, mas agora eu quero começar a ir pro norte. Não, mas nós vamos te segurar. Não, eu quero, eu vou. E você começa a fazer um esforço para poder ir pro norte. Só que, se você não sai daquele ambiente, é como nadar contra a corrente. Você consegue? Pode até conseguir. Mas o problema é que aquilo vai demandar um esforço tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tão grande da sua parte, que talvez você não consiga. Você já nadou contra as correntezas do mar? Já nadou contra as ondas? Gente, é muito. Você, olha, você nada, a onda te empurra, você nada, a onda te empurra, você nada, a onda te empurra para trás. É o que acontece quando você está querendo coisas melhores, mas inserido num ambiente que não contribui para isso acontecer, para essas coisas melhores acontecer. Então, sim, às vezes é necessário que você saia dos ambientes. Mas, Thalita, eu não tenho como sair, é minha família, o que eu faço? Então, nesse caso, você vai ter que nadar contra a correnteza. E pensa numa coisa, já é um bom começo, sabe por quê? Você já criou noção, você já começou a se religar com quem você é. Você já entendeu que você não é só esse corpício, que existe algo mais. E aí você já começou a se religar, a perceber. E quando você começa a perceber, você começa a ter outras ideias, outras visões, outras formas de olhar, e inclusive que aquele ambiente que você está não é condizente com aonde você quer chegar. E aí eu quero ler para vocês um trechinho de um livro que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Você não pode evitar sentir um sentimento, assim como você não pode evitar a necessidade de comer ou beber. A única coisa que você pode fazer é controlar a natureza das suas concepções. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não podemos controlar o que nós sentimos. Nós não podemos controlar o que nós pensamos. Nós não podemos controlar nenhum dos dois. Assim como nós não podemos controlar a hora que vamos sentir fome. Mas nós podemos controlar a nossa concepção. E o que é a nossa concepção? É aquilo que externa, é aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente gera. Então, se eu não tenho controle do meu pensamento, pensamentos brotam ali na minha cabeça, na minha mente. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre pensamentos. Gente, vocês podem maratonar. Se eu não posso controlar o meu pensamento e quem dirá o meu sentimento, porque uma vez pensado, sentido, o que eu posso fazer então? Controlar a minha concepção. Como que eu controlo a minha concepção? O pensamento veio, o sentimento veio, eu falo, mas eu não quero. Eu não quero. Eu posso controlar, é como se fosse engravidar, tá? Eu posso controlar se eu quero engravidar ou não. E eu escolho não engravidar desse pensamento, eu escolho não engravidar desse sentimento. O que é concepção? Engravidar. Eu escolho não engravidar desses sentimentos e desses pensamentos. E o ambiente que você tá é que insere. Porque a sua frequência, ela é condizente com o ambiente que você tá. Se você tá inserido ali, pensamentos e sentimentos condizentes com aquele pensamentos e sentimentos condizentes com aquele ambiente vão aparecer. Mas quando você começa a despertar, você pode escolher, falar, eu não quero engravidar, conceber desses pensamentos e desses sentimentos. Isso também já é um acordar, o acordar desse piloto. Porque você já começa antes, você nem tinha percepção, agora sim. Agora você já tem percepção sobre as coisas que rolam no ambiente. E aí você fala comigo assim, tá bom, Thalita, beleza, saí desse ambiente. Eu consigo mudar, eu consigo sair, eu consigo, sei lá, eu consigo mudar de trabalho, eu consigo mudar de equipe, eu consigo mudar de escola, eu consigo mudar de casa. E eu saio desse ambiente. Mas você mesmo disse pra gente, Thalita, pra mim, Thalita, que 20% só é isso. Só 20%, que é isso? Os outros 30% estão impregnados em mim, não tem como eu tirar meu DNA.
Como é que eu faço? Os outros 30, que é influência dos meus antepassados, estão aqui ainda. E aí, como é que eu faço com isso? Matemática. A resposta da sua pergunta é matemática. 50% é o que você é em essência. 50% é você, de verdade. Os outros 20%, que eram o ambiente que você estava inserido, já foi limpo, já foi transmutado, já foi modificado, certo? Então agora, vamos fazer matemática? Agora você tem 50 mais 70% ao seu favor. Agora você não tem 50 e 50, porque o ideal é que os nossos 50%, que é quem nós somos em essência, lidere a nossa vida, para que nós começamos a ter abundância de vida. Só que como ele está adormecido, são os outros que lideram. Mas agora a gente não tem mais 50, agora nós temos 70 ao nosso favor. Opa, agora eu tenho maioria. E agora sim fica mais fácil de eu ser quem eu sou de verdade. De eu me conhecer. Agora fica mais fácil você se conhecer. Você saber quem você é. Você saber quais são os seus desejos, as suas escolhas, os seus pensamentos, os seus sentimentos reais. Agora é mais fácil isso acontecer. E aqueles 30% que são dos seus antepassados? Agora você vai ter que limpar. Agora você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que se ressignificar. Agora você vai ter que acolhê-los. Porque quando a gente acolhe e a gente entende, a gente se liberta. Então, os nossos antepassados trouxeram pra gente muitas coisas boas e muitas coisas ruins. As coisas boas, opa, vamos continuar com elas. Mas e as coisas ruins? Nós vamos dar um jeito de transmutar, de limpar, de ressignificar. Porque é só curando isso que a gente consegue completar o nosso 100% e conseguir ser realmente quem nós nascemos para ser. Tem um cara que ele fala uma coisa, ele chama Bruno Gimenez, e eu amo essa frase dele. Ele fala assim: nós devemos ser igual hortelã. Ele disse que ele plantou um hortelã na casa dele e foi viajar. E quando ele estava voltando para casa, ele viu um bonsai. Bonsai, para quem não sabe, é aquela árvorezinha que fica num potinho pequenininho, eles vão podando e ela nunca cresce, né? Ela vira uma árvore velhinha, mas ela nunca cresce, ela fica sempre pequenininha. E quando ele estava voltando para casa, ele falou, olha, ele viu um bonsai e ele falou, nossa, que coisa, né? As pessoas vão podando, e a árvore nunca tem a oportunidade de crescer. E quando ele chegou em casa, ele viu o hortelã que ele tinha plantado. E aquele hortelã tinha tomado conta do jardim inteiro dele. E aí, naquele momento, a ficha caiu. E ele falou, nós não devemos nunca ser que nenhum bonsai, podados. Nós devemos ser quem nós nascemos para ser, igual um hortelã. Ninguém falou para a hortelã que ela não devia crescer. E ela cresceu. E ela se tornou o que ela nasceu para ser, um hortelã. Nós somos a mesma coisa, gente. Nós devemos ser o que nós nascemos para ser. Mas nós só conseguimos fazer isso se nós integrarmos todas as nossas partes. Os nossos 50%, que somos nós em essência. Os 30%, que são os nossos antepassados. E aí cabe a nós ressignificar tudo isso. Transmutar tudo isso. Mudar tudo isso. Todas essas coisas, vamos dizer assim, que não são boas, que nós trouxemos dos nossos antepassados, nós podemos transmutar, nós podemos mudar, nós podemos ressignificar e integrar todas as nossas sombras a quem nós somos. Limpas, sem ressentimentos, apenas aprendizado. E quando nós integramos tudo isso, nós nos curamos. E aí, quando nos curamos de tudo aquilo, nós não só nos curamos, nós curamos a nossa vida, nós curamos a vida dos nossos descendentes e nós curamos a vida dos nossos antepassados. E aí, nós conseguimos integrar luz e sombra, porque nós sempre vamos ter as duas facetas, luz e sombra. Mas as sombras não precisam estar aqui conosco nos causando mal, é isso que eu quero que vocês entendam. Elas não precisam nos fazer mal, elas só precisam estar ali, olhadas, curadas e integradas em quem nós somos. Porque as sombras, elas só nos fazem mal quando nós não as curamos. A partir do momento que nós as curamos, nós jogamos luz nela e nós entendemos, nós respeitamos o passado de quem passou e dizemos, ok, eu entendo, mas a partir de hoje eu escolho fazer diferente. E aí nossa vida começa a fluir.
Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Se estiver fazendo sentido, curte esse vídeo, vai, curte, compartilha. Começa a seguir o canal, porque toda semana eu posto vídeo novo aqui falando sobre a nossa expansão e que só existe uma forma de nós conseguirmos abundância na vida. Esquece esse monte de coisa que o povo fala aí, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer não sei o que, não sei o que. Só existe uma forma de você conseguir abundância na vida. E sabe qual é? Descobrindo quem você é de verdade. Se religando à sua essência. É por isso que Jesus disse aquela icônica frase: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Onde está o reino de Deus? Ele mesmo responde: dentro de nós. O que é o reino de Deus? É a nossa essência. É a nossa essência. O reino de Deus está dentro de nós. E ela é a nossa essência. A partir do momento que você compreende isso, e eu não estou falando de entender intelectualmente, eu estou falando de compreender, de internalizar isso, que você é o reino de Deus, que você é Deus. Você se conheceu, você se entendeu, você se religou com quem você é. A partir daí, você pode tudo o que você quiser. A partir daí, todas as outras coisas. Ele não disse algumas coisas, ele disse todas. O que é tudo para você? O que você quer? Você quer família? É tudo. O que você quer? Você quer um trabalho? É tudo. O que você quer? Você quer dinheiro? É tudo. O que você quer? Você quer saúde? É tudo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você compreender quem você é e o poder que está nas suas mãos e que o reino de Deus está em você, dentro de você, ali você vai começar a criar o seu reino. Aí sim você vai começar a criar o seu reino. E esse reino que você criar dentro de você, entendendo quem você é, vai se externalizar aqui fora. Vai vir para a matéria, vai aparecer na sua matéria. É sobre isso. Então, cuidado com os lugares em que vocês se colocam, cuidado com os ambientes que vocês estão, porque sim, pessoas e ambientes influenciam. Diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Vocês viram aqui que existe forma de se livrar disso. Você pode se livrar de ambiente. Você pode se livrar ou integrar as suas sombras, as sombras dos seus antepassados, que vieram através do seu DNA. E, gente, o Zé Roberto Marques fala muito isso. Ele fala que essas coisas vieram para nós podermos curar. Para nós podermos curar as feridas dos nossos antepassados. E se não formos nós a fazer isso, vai ficar para o nosso filho. Você quer passar para frente uma coisa ruim? Porque se você não cura em você, eu lembro quando eu ia numa determinada religião e eles usavam muita expressão maldição hereditária. E é verdade. Porque quando os seus pais não curaram neles, vem para você. Quando você não curou, não compreendeu, não entendeu, vai para seus filhos. É uma corrente que não acaba nunca. Então vamos curar essas feridas aí, para que os nossos futuros, né? Para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos comecem a colher coisas melhores na vida. Que o nosso DNA seja passado um DNA mais limpo para eles, sem tanto cacareco para eles poderem ter que limpar. Vamos começar a limpar em nós para que essa maldição hereditária acabe aqui em nós? Como, Thalita, que a gente faz isso? Gente, fazendo ressignificação. Como que é uma ressignificação? É trazendo para o consciente. Basicamente, isso é uma ressignificação. Você traz para o consciente, entende aquilo que foi, né? O que foi passado, o que foi vivido, o que aconteceu. A partir do momento que aquilo aconteceu e você entendeu de outra forma, você trouxe para o seu consciente, racionalizou e agora você tirou aquela emoção que tinha ali. Quer ver um exemplo, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que o seu avô sofreu uma injustiça, tá? Imagine que o seu avô sofreu uma injustiça e você nunca soube disso. E eles carregam aquela raiva, aquela culpa, aquela angústia, aquela coisa ruim dentro deles. E isso causa alteração no nosso DNA. Você nunca soube lá do seu avô lá, mas no seu DNA veio a alteração que os seus pais causaram no DNA deles por saber do seu avô, do avô dele, daquela pessoa que sofreu. Quando você traz isso para cá, você nem sabe o que seu avô passou. Mas lá no seu DNA está impregnado aquilo.
E aí o que acontece é que muitas vezes você olha para... Vamos supor que o seu avô tenha sofrido um preconceito por causa de nacionalidade, tá? Então vamos supor, veio para o Brasil, era, sei lá, era italiano, e aqui no Brasil eles maltrataram e tal, e os seus pais pequenininhos acompanharam aquilo, pegaram raiva, né, de alguns brasileiros de determinado lugar, e você, depois de grande, você fica sem entender por que você tem tanta rixa de brasileiros daquele determinado lugar. Mas é isso, é porque no seu DNA está impregnado aquela memória. E aí, quando você entende, traz para o seu racional que aquilo aconteceu com seu avô, porque era a situação que ele vivia, porque talvez a pessoa que fez aquilo não tivesse compreensão sobre aquela real situação, ou não entendia o que estava fazendo, ou não sabia, ou se sabia, né? Enfim, era uma outra época, era com ele, não era com você. Você ressignifica. Você trouxe para o seu consciente. Aí você pode me perguntar, Thalita, mas como é que eu vou saber que isso vinha do meu avô e que é isso que está atrasando minha vida, que é isso que está atrapalhando minha vida? Como que eu vou saber? Então, existem técnicas para isso. Existem técnicas para isso. Existem algumas técnicas que a gente usa para voltar ao passado, para acessar o DNA, para acessar memórias do passado. Ah, mas Thalita, acessar memórias minhas? Não, memórias até de outras pessoas, dos seus pais. Existe. Por quê? Porque está impregnado no seu DNA. Se está impregnado no seu DNA, você tem acesso àquela informação. Então, você vai lá, pega aquela memória, ressignifica aquela memória, dá um outro entendimento para aquela memória de forma racional. A partir do momento, aquela energia de sentimento ruim que estava impregnada naquela memória virou nada. Entendeu? Ela foi dissolvida. E no lugar foi colocado um novo entendimento, com uma nova memória, com um novo sentimento, um sentimento mais elevado. E a gente precisa ressignificar todas essas coisas. Se você tá aí tendo um montão de dificuldade com algumas coisas que você quer alcançar na vida e tá tendo dificuldade de alcançar, é porque tem sim penduricalhos. Penduricalhos vindos dos seus antepassados, penduricalhos vindos de você mesmo, né? De você nessa vida aqui. A gente acaba construindo um monte de penduricalhos, né? E traz para a vida adulta isso. E dos ambientes que você vive. Gente, eu não sei se vocês já assistiram, tem uma série que chama The Closing. É a história de Jesus. É excelente. Eu inclusive, incentivo vocês a assistirem, porque vocês vão ter um olhar diferente, né? Do que realmente a gente imagina, aquele bando de gente santa que não fazia nada. Não, assistam, depois vocês voltem aqui para poder me contar o que vocês acharam. E lá nesse The Closing, eu achei interessante, eu tava assistindo esse final de semana, Jesus, ele sempre saía para pregar, né? Jesus sempre saía, ia fazer as palestras, ia pregar, ia ensinar as pessoas. Mas no final do dia, ele sempre voltava para onde? Para os seus. E ele tinha um grupo de pessoas que eram as quais ele convivia. Jesus, que era um ser iluminadíssimo, a representação do eu sou, ele entendeu, ele compreendeu que ele só podia manter quem ele era se ele não sujasse o seu ambiente. Por que nós, gente, vamos sujar o nosso ambiente com pessoas ou situações ou ambientes que não condizem com aquilo que a gente quer? Ele juntou um grupo de pessoas que queriam ir para o mesmo caminho. Aquelas pessoas o fortaleciam, entende? Então, todos os dias ele voltava para lá para recarregar as suas energias, para recarregar suas baterias. É como se nós fôssemos pilhas. A nossa energia vai diminuindo. Se você quer recarregar a sua energia, você precisa estar num ambiente condizente com isso. Um ambiente que condiz com aquilo que você quer alcançar. Jesus fez isso, por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos fazer? Entende? Então, nós precisamos pensar muito nisso. Se você está andando com algumas pessoas ou está inserido em alguns ambientes, comece a se perguntar: com quem eu estou andando? Em que ambiente eu estou? Digas com quem andas, que eu te direi quem tu és. Quem é você? Baseado no ambiente em que você está inserido. Se você quiser começar a mudar isso, é possível. É super possível. Mas você precisa seguir esses passos. Primeiro, mudar de ambiente. Segundo, ressignificar
o seu, né, as coisas, os penduricalhos que vieram no seu DNA, ressignificar também, que está aí no mesmo, na mesma, né, no mesmo ponto aí, as coisas, os penduricalhos que você trouxe com você, tá? Da sua vida, você precisa ressignificar isso. E terceiro, você precisa entender quem você é. Esse é o ponto mais importante. Porque se você começa por aí também, entendendo quem você é, fica até mais fácil. Porque agora eu sei quem eu sou, eu sei o meu poder, eu sei tudo o que eu posso fazer. Mas é que na grande maioria das vezes ninguém começa por aí. As pessoas começam pelo que dói. Né? É assim, infelizmente é assim. A gente só começa a olhar para as coisas, né, quando a situação tá muito ruim. E a gente olha para aquilo e fala: meu, não dá mais para ficar. É quando o piloto automático começa a fazer um monte de bagunça ali no avião e você, né, consciência, precisa acordar e falar: opa, o que está acontecendo aqui? Desse jeito não vai dar para ficar, porque senão esse troço aqui vai cair. E quando a coisa tá tão ruim, quando a água bateu na bunda de verdade, é que você olha para o seu redor e fala: chega, não dá mais. E é nessa hora que você começa a dar brecha para o seu eu superior, para a sua centelha divina começar a te intuir sobre criar uma vida melhor. E aí, nessas intuições, começam a vir o quê? Olha o ambiente que você tá, olha as suas crenças, olha as suas vivências, olha os seus bloqueios, olha os seus sentimentos, olha os seus antepassados, né? É por aí. É por aí. Ficou claro, meu povo? Ficou claro para vocês, gente? Ficou? Vocês conseguiram entender a profundidade disso? De que se vocês não estiverem em um ambiente propício, vocês jamais conseguirão transmutar, mudar, evoluir. E pode até acontecer, não vou dizer jamais, pode até acontecer, pode. Mas qual a chance disso acontecer? Lembra lá do 50 com 50? O 50 que está comandando? Agora, se você sai de um ambiente ruim, quanto fica? 70, né? Então a balança sobe, né? Você tem 70 bom comandando ali os 30 que não é tão bom. Quando você consegue consertar esses outros 30, modificar esses outros 30, ó, acopla. E você se torna um ser inteiro. Meus amores, espero que vocês tenham entendido e principalmente compreendido essa mensagem que eu trouxe aqui para vocês hoje. Porque o meu objetivo aqui é justamente esse, fazer vocês crescerem, olharem para vocês e enxergarem o ser maravilhoso que vocês são. É se amar, é se olhar e se amar, porque quando a gente se ama, a gente começa a enxergar que eu sou um Deus. E quando a gente se ama, a gente começa a dar para o outro também aquilo que a gente tem. E é isso de verdade que eu espero que vocês consigam enxergar o ser que vocês são. Isso é o meu papel. Eu quero ser farol para que vocês consigam olhar e enxergar isso. Eu quero ser o farol que vai iluminar para que vocês consigam enxergar isso. Porque isso é o que o meu eu sou veio fazer. Ensinar as pessoas a se amarem com profundidade, a se enxergarem com profundidade, a terem um amor gigantesco por saberem quem são. E é isso que o meu eu deseja para o seu eu. Que você seja apenas e nada mais do que amor. E que você se torne amor o mais rápido possível. E lembre-se, sempre lembre-se que você pode tudo o que você quiser, com muito amor. Um grande beijo e até a próxima.